voltemos agora com obra nenhuma, pois nós vamos começar um quadro aí para estar falando se vale a pena ou não ler as obras que nós lemos aqui no canal. E no caso, eu coloquei o nome de Ler ou Não Ler? Eis a questão. Nós vamos descobrir agora se se vocês vão querer ler ou não. Porque, sinceramente, eu me propus aqui a colocar no canal para que se eu comecei a ler uma obra, eu vou terminar ela. Dependente se eu estiver gostando ou não, mas vou dar sempre minha opinião. Se ela tá muito arrastada, se ela tá muito demorada, se tá sendo legal, se não tá sendo legal. Nós pega, fecha a obra e depois eu pego e falo, galera, ó, eu não leria de novo. Fechou. Então, esse vídeo é para mim colocar o menos corte possível nele, que ele seja muito mais tranquilo e à vontade, igual eu faço todos os outros vídeos, tá? Não vou ficar colocando edição e um monte de coisa, não, porque eu acho que a conversa tem que ser assim, tem que ser algo que vem natural, beleza? E o que nós vamos falar? Nós vamos seguir mais ou menos o roteiro seguinte, se eu gostei ou não, nós vamos falar um pouco da história, as habilidades e poderes, no caso aqui, de quem nós vamos, da obra que nós estiver lendo, as artes, a velocidade que a história conta e as recomendações. Não precisa ser bem nessa ordem, mas mais ou menos esse é o script para nós colocar. E a obra que nós vamos falar hoje, que é a obra Pica das Galáxias, Ordel. Mano, provação, né? Que vocês já estão vendo aí na tela de vocês, né? Cara, surreal essa obra. Eu gosto demais quem lê ela comigo, sabe? O quanto eu elogio essa obra. E por quê? Por que é um ânimo atrás do outro nessa obra? Um dos motivos é que o autor consegue te prender e conciliar o andamento da obra que está agora, por exemplo, está no presente. Ele consegue conciliar o que teve no passado, ele consegue te dar uma pitada do que pode ter no futuro e ainda conciliar todos, o passado, o presente e o futuro. Eu acho isso sensacional. Você consegue, a pessoa tá lendo, imagina aqui, ó, nós estamos lendo, aí de repente passa uma cena lá do futuro, igual aquela menina que vai lá e cumprimenta o Chebeisola lá, e ela vê ele no futuro, junto com o Kevin lá atrás e tal. Cara, ele dá umas pitadas do que pode acontecer no futuro, que você fica assim, caralho, mano, mas o que tá acontecendo? Por que tudo que tá acontecendo agora pode refletir nisso lá no passado? Aí você fica no futuro, aí você fica pensando, né? Nossa, será que é isso mesmo ou não? Então, ele te faz você pensar, nossa, ele te faz você pensar, é foda. Ele faz você pensar num momento pós a obra, pós o presente, que seria o futuro, e também se isso vai casar com o que aconteceu lá atrás. E qual que é o problema de várias obras, né? Principalmente aconteceu um pouco com o Ordel. Ela era uma obra que não era tipo assim, eu vou escrever isso aqui vai ser um negócio gigante. Não era. O cara mesmo já falou lá que era um TCC dele ali, um final de trabalho da faculdade, e que acabou dando tão certo que ele transformou e isso hoje é o trabalho dele, é o ganha-pão dele. Então, há um pouco de discrepância lá atrás dos poderes da galera, tanto que o Sombra, o Léo, o Sábito e o primeiro vilão que nós tivemos, caralho, o do cara do Egito lá, o Hakashi, velho. Esses três, eles iam lá bater no Sombra e tá tudo certo, velho. Eles iam lá, conseguiram ganhar do cara e tal, né? Tá certo que ele fugiu e tudo, mas agora você pega o poder hoje, agora tem nível Deus, tem a mão. Mano, é muita discrepância do que era lá no começo. Mas isso é algo que vai se arrumando durante a história. Normal. E hoje você não vê algo absurdo, certo? Mas mesmo assim, acontece essa conciliação do que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Do que pode acontecer no futuro, né? E da onde que eu tiro uma referência disso? Cara, eu gosto demais de One Piece. Só que assim, não é porque eu gosto que eu vou falar bem, tá? Se você pegar a lógica e o que acontece... Mano, tudo que acontece no One Piece praticamente é ligado uma coisa na outra.
Cara, é surreal, um negócio que tá no capítulo hoje, no capítulo 1020, eles lembram de quando o Luffy foi lá e comeu a fruta do diabo. Aí a fruta do diabo não era exatamente do elástico, é a fruta do cara lá que deu o poder do Gear 7, que é dos deuses. Meu irmão, você entende que o cara tava escrevendo isso há 20 anos atrás? E isso faz sentido agora, depois de 20 anos. Porra, ai, mas ele não pensou nisso 20 anos atrás. Eu quero que se foda, eu quero que hoje. É o importante que hoje tá dando certo. E ele conseguiu criar com que a obra fosse assim. E o que que é a massa, né? Que nós já fomos pro One Piece, já vamos voltar pro Order. Porque, cara, ninguém tira a porra da obra do Oda. Você pega aí Dragon Ball, pega os outros acabaram escrevendo algumas coisas, mas ninguém tira da mão do Oda, é só ele, velho. Enfim, eu acho massa e a referência que eu tenho sobre o presente, o passado e o futuro é o One Piece. Eu acho que Ordle está indo exatamente pelo mesmo caminho e ele consegue nos prender porque ele faz essa associação muito bem feita. E se nós pegar um pouquinho das habilidades e poderes desse manhwa, meu irmão, que loucura que é, né, velho? É praticamente um X-Men ali, só que muito melhor, muito melhor. Por quê? Porque em vez de ser mutantes, são habilidades de químios, certo? Só que o X-Men, ele fica muito na mesmice, sempre os mesmos poderes, ele fica no padrãozinho. E a Order, mano, não faz nem um pouco sentido às vezes. Não tem nada a ver se é o poder da água, do fogo, do coração e da terra. Não, irmão, pega lá, ó. Eu até separei um aqui pra vocês verem, que é o poder da mão. É da mão, não é? Isso, da mão do cara do cachimbo. Cara, o poder do cara ali é o quê? Ele tem uma lança dupla, uma foice dupla, no qual que ele vai fazendo os cortes no seu inimigo e vai aparecendo essas correntes aí. E vai, de repente ele cortou um monte, fatiou tudo o inimigo e de repente aparece um monte de corrente e ele prende o bagulho. A arma dele causa isso. Aí você fala assim, caralho, o poder do cara é doido. Mas não é, irmão, é praticamente o poder da arma dele, porque de repente ele tem uns cristais, no qual esse cristal ele consegue prender um ki, o cara ele consegue fazer com que ele prende o ki de uma arma que ele quer usar, de um poder que ele quer usar, e quando ele quebra, ele consegue utilizar esse ki ou essa arma no momento que ele precisa. Cara, que loucura, velho! Entende? Isso aqui é um dos exemplos que eu nem acho que seja tão doido, mas é uma mistura de titã com parte mecânica. Então, velho, é um absurdo como ele consegue explorar as habilidades dos químicos, velho. É muito louco. Pega lá o cara que tava enfrentando a Andrea lá, o Bunshi de aço lá de ferro. O cara nem vivo, porra, o maluco tava. O cara tava morto, era um zumbizão. E tava lá batendo a Andrea com sangue preto que põe peso na arma, tira peso da arma. Cara, é muito da hora. Então, ele sai da mesmice. Então, isso faz com que fique mais doido ainda. E fora que daí em relação às habilidades, você consegue acompanhar a evolução dos personagens, né? Se você pegar aí depois do time skip, velho, você conseguiu ver a evolução do Che, do Kevin, da Matilha, né? Eu só não... e da irmã do Che também, né, cara? Olha, e mais um poder que é um espírito que acaba cuidando ali da irmã do Che, velho. E se você for ver lá no. Ela é do gelo, né? Que é mais padrãozinho e tal. Mas aparece um gelo negro, uns poderes lá. E falei, caraca, é uma junção que o bagulho fica doido, né? Mas é isso que nós gostamos de ver. Partimos agora para falar um pouco das artes de Ordem. Mano, eu preciso falar uma coisa. Todas as artes são bem feitas. Eu só percebi uma mudança. Acho que se vocês concordam comigo ou não nessa. Lá pelo capítulo 50, 60 ali, eu percebi uma mudança um pouco do estilo, mas nada que impactasse na qualidade da obra, tá? É simplesmente porque eu percebi que o negócio começou a ficar melhor, parece que, eu sei lá, se a Ordem começou a ganhar
mais notoriedade, e aí começou a mais pessoas desenhar, né? Ou precisou ter uma equipe maior. Mas, por exemplo, o Sombra mudou, velho. O Sombra ele era mais quadrado, né? Ele era mais grotesco assim e tal. E hoje ele é uns traços mais finos. Ele parece, às vezes, parece uma mulher até. Eu falei, que porra é essa, velho? Mas não estou reclamando, tá? É um comentário que eu tô fazendo e que eu percebi. No final das contas, as obras são sensacionais. E isso já puxa um pouco das lutas. Cara, as lutas são maravilhosas. Isso também por quê? Porque os poderes, as habilidades nos ajudam, velho. Imagina lá o do nosso bigornão, de repente desce o martelo, é meio padrão, tá? Beleza, mas são dois braços que desce. O cara com o martelo enorme, ele tem a machadinha dele e muda totalmente a história do bagulho. Um cara que é o ranking Deus consegue tirar o trunfo do Sombra. Olha que maravilha! Aí de repente a história chega e vai pro. Ele começa a nos contar várias coisas, onde mostra lá que tem a caixa da vida e da morte. Mas ele não fala o que tem lá dentro. Depois ele nos apresenta o que tem lá dentro. E o que tem lá dentro vai mudando cada vez mais a história pro futuro. É um negócio tão envolvente que você fala assim: caraca, velho! E aí você vai lá, na velocidade da história. É o que eu tô falando agora. Ela é uma coisa que não acontece aqui e que pode acontecer em outras obras, que é aquele negócio de ficar arrastando a obra para prolongar. Mano, isso não acontece nem um pouco em Order, pelo menos pra mim, velho, porque eu já li várias obras muito pior que isso. Por exemplo, aconteceu no Heroes Us Return, né? Heroes Us Return, que é o nós chamamos do herói atropelado. Cara, tava muito da hora os plot twists daquela obra foi sensacional. O herói do retorno mostrando, falando que matou os pais do herói da espada, e depois ele não lembra mais de nada, e depois nós descobrir por que o cara tá fazendo com que o herói da espada vire um demônio ali e tal. Cara, isso é massa, só que chegou num momento ali que o bagulho parece estar sendo arrastado, estão esticando cada vez mais para ter mais obra, aí não dá. Eu me propus a ler toda a história para vocês, só que tem muita gente que abandona e vai embora e começa outra obra. Entende o que eu quero dizer? Então, isso daqui não acontece em Order, velho. Se você, velho, quer ler e você não quer uma obra que faça esse tipo de coisa, aqui é o lugar, meu irmão. Aqui é o lugar para você ficar feliz e ler numa rushada sincerona de tudo. E o que me deixa de boca aberta aqui é as revelações que acontecem em momentos que às vezes nós não esperamos, como por exemplo, a luta do Chebei Sola lá com o Kagaya. Você tá lá e porrada, o Kevin caiu, o Anton sai fora e não sei o que. De repente, velho, o Chebei Sola aparece pra bater no cara quando vai dar uma burcada lá, né? Aquele poder lá dele, que ele chama de Thomas. De repente chega o Sombra ali pra interromper o bagulho e ele fala: Cagado, não sei porquê, mas você usar sua máscara negra do Pastor Barará em Kagaya Hurt. Mano, do nada, no meio da batalha, você tá concentrado na batalha e ele chega a falar Kagaya Hurt. Cara, você descobre que o Kagaya é do clã do Che. Meu irmão, velho, um negócio é revelado assim, no meio do caos. Porra, que fera, velho. E eu tô dando um exemplo, tá? Nós podemos ter vários. E aí, aqui, ó, eu até tinha separado, tinha acabado de ter esquecido, ó. Tá lá, ele chega pra ajudar, de repente ele fala assim: tão pouca fé em mim que você ia invocar sua máscara de pastor Kagaya Hurt. Ah, mano, no meio da pancadaria, o cara quase ia morrer. Aí ele fala, você mataria o seu próprio príncipe e tal? Ô, louco, ó, isso aqui, velho. Isso aqui não tem precedente. Por isso que eu falo que a porra do Order é diferenciado. E aí, nós chegamos na nossa parte final, que seria a recomendação. Recomenda ou não? Bom, depois de eu falar tudo isso daí, vocês acham que eu não vou recomendar o bagulho, velho? Você é doido. Mas nós podemos fazer alguns apontamentos, né? No qual nem tudo é perfeição. Pra mim, velho, eu até depois vou dar a nota aqui falando qual que eu quero, de 0 a 10. Mas tem algumas coisas que às vezes você fica olhando assim: ah, isso eu podia melhorar, isso aqui poderia facilitar a vida.
O que poderia facilitar a vida para mim, que não só na ordem, né, mas em várias obras, é que quando você sai de uma coisa, vai para outra, nessa obra tem muita situação acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, você tá lá, na última, na batalha lá, quando tava a batalha do Sombra lá, que tava o Bigorna. Você tava acontecendo a luta da Andrea, a luta do Che, a luta dos soldados lá do pai da Andrea, a luta do Kagaya, mano, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que de repente ele sai de um lugar vai pro outro, sai do outro lugar vai para um, sai do um vai pro terceiro e volta lá pra Trinidad e Tobago. E ele não coloca pra nós saber, velho. Caralho, mano, como nós vamos saber se um negócio tá acontecendo aqui, o negócio. Tudo bem, você tá lendo e tal, mas isso às vezes facilita pra nós, tá ligado? Pra que tá lendo. Aí fala assim, voltamos pra cá, tamo aqui. Isso facilita pra caramba. Então, é um ponto bem tranquilo, só pra não falar que a obra é perfeita, tá? E moçada, recomendação com certeza. E o que nós podemos. Outra coisa também. Ele desenha os personagens, cara, pelo menos mais lá no começo, né? Porque depois você se acostuma. Você desenha os personagens, os caras tinham 20 anos de idade. Ih, rapaz, tô com soluço de novo. Os caras têm 20 anos de idade, mas parece que eles têm 40. Você é doido, velho? O Che, olha pro Che, velho. Ele tem tanta cicatriz e é bem desenhado mais velho que você fala assim, caralho. O maluco tem 40 anos e eles ficam chamando, os meninos. Que os meninos, rapaz? Olha pra André, olha pro Kevin, olha pro Che. Os caras parecem ter 50 anos, 40 anos, mas são os meninos. Então, velho, faltou um pouco de colocar essa obra, os desenhos um pouco mais novos, né? Um desenho um pouco mais novo. Mas se você olhar, é o tipo de arte do cara. Né? Então é só um ponto, é uma pontuação, não estou reclamando, beleza? E é isso, moçada, fechou. Eu acho que a minha recomendação é essa, vocês devem ler, vocês não tem que ler. Não é, pode ler, não, você tem que ler a Ordem. Para quem gosta de um manhwa bem escrito, com bons desenhos, com uma velocidade ok de obra, você precisa ler, tá? E qual que seria a minha nota? Cara, é 9.5, para não dar 10, tá ligado? Porque eu não li muitas obras que sejam tão parecidos com Ordel. Se você for ver, ele foge um pouco dos manhwa que estão tendo hoje, de morre, ressuscita, e vai pro mundo e volta, e você cai, barará. Essa é a maioria dos manhwa. Isso aqui tá parecendo muito mais com X-Men do que com manhwa, tá ligado? Com essas obras da China e tudo mais. Então, eu vou dar 9.5, se pá até mais. Depois eu posso até mudar essa nota. Mas, cara, 9.5 é pica das galáxias, cara. Você pode ler Ordem com tranquilidade, que você vai com certeza gostar dela. A arte lá no início, quando você vai pegar lá pra ver, não tem nada a ver com esses manhwa chinês, tá ligado? Você fala assim, não vou dar uma chance pra isso aqui não. Dê, amigo, você não sabe o que tu tá perdendo. Filé? Então, fechou. Aí a pergunta é, ler ou não ler? Eis a questão. A resposta é, leia, você deve ler. E se você tem algum comentário para falar de Ordem, deixa aí para nós, pô. Vamos conversar um pouco. Eu respondo todo mundo nos comentários, moçada. Se você deixar aí, nós vamos trocando uma ideia. Filé? Muito obrigado aí por você ter assistido, doado um pouquinho do seu tempo e valeu.